A gente já está caminhando, meus irmãos, com esse texto, o suficiente para a gente entender a mensagem principal dos dois primeiros capítulos, que foram os alvos das 2 semanas que nos precederam até aqui. A gente viu que esse texto está aqui para dizer para nós que Deus cria todas as coisas. Essa é a primeira e mais importante de tudo que foi dito. Ele cria o mundo cheio de regras de funcionamento. Ele não só apenas manufatura, o que a gente falou, né? Deus cria com esmero, Deus cria com empenho. Mas ele cria colocando condicionantes. Cada coisa vai funcionar de acordo com o seu ambiente, de acordo com a sua constituição, enfim. Deus direciona a existência de tudo. E acima de tudo, a gente viu que Deus, quando cria todas as coisas, cria tudo perfeito. Tudo é harmônico. Tudo é cheio de vida, tudo é cheio de alegria, de beleza, especialmente de paz. Na segunda semana a gente viu então que o homem aparece como o ápice da criação. É dito que ele é a única criatura que é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, nesse sentido, todo homem, toda mulher é uma representação de Deus. É uma imagem viva do Criador andando sobre a terra. E aí, Deus, além de criar um jardim para o homem, coloca o homem como guardião da criação. Deus entrega ao homem uma mulher. O homem agora tem uma companhia, irmãos, que lhe completa, que lhe socorre, que traz a ele plenitude. A gente viu isso na semana passada. Deus havia visto que não era bom que o homem ficasse sozinho. Nessa criação perfeita de Deus, nesse empenho de formar tudo, Deus cria o homem e vendo que o homem estava sozinho, Deus diz, isso não é bom, isso foge à regra. Tudo até esse momento era bom, menos a solitude do homem. E aí ele cria uma mulher. A gente viu na semana passada, né? A palavra auxiliadora é muito mais profunda do que isso. É uma palavra usada para Deus com Israel em muitos momentos. Deus como aquele que auxilia Israel, como que socorre Israel. Então a mulher completa o homem. Então a gente tem, foi aqui que a gente deixou a história, o primeiro casal, morando literalmente no paraíso, irmãos, sem qualquer perturbação. Deus cria tudo para o nosso prazer, tudo para a nossa alegria, para ser aproveitado plenamente e para ser celebrado com uma alegria incontida. Esse texto é lindo, é uma história. Nessa história a gente tem a ambientação, a gente tem o mundo perfeito, o ambiente perfeito, todas as criaturas perfeitas, o homem e a mulher também perfeitos, vivendo em plenitude, tudo certo. E aí a gente chega no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, é onde hoje a gente vai repousar a nossa atenção. Então, feita essa introdução, apresentados a nós esses elementos, nós temos então agora a narrativa do capítulo 3, que diz, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio renovado de estarmos aqui diante da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem dado à nossa comunidade paz, o Senhor nos tem dado harmonia, o Senhor também nos tem dado ouvidos para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, olhos que possam enxergar o Senhor. E a gente te agradece por tudo isso. E te pedimos que hoje à noite o Senhor continue fazendo essa obra, Pai. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe como é estar aqui na frente. Eu te peço misericórdia, que o Senhor possa me ajudar a alimentar esses teus filhos com a tua palavra, que o Senhor mesmo os alimente, Pai, para que eles sejam nutridos pelo Senhor, vivam pelo Senhor, amem o Senhor e emulem o Senhor aqui na terra, Pai. Sê conosco, nós te imploramos isso. No nome de Jesus que a gente ora. Amém. Tanto na primeira semana, irmãos, quanto na segunda, eu deixei alguns versículos de fora dos capítulos que a gente já passou. A gente fez isso também
na semana passada. Talvez você não tenha percebido com tanta atenção, porque foi um texto longo, mas a gente pulou uma parte. E a gente vai voltar para ela agora, porque é fundamental. A gente não se deteve em alguns versículos que são muito importantes. A gente vai agora para o capítulo 2, versículo 15. Do 15 ao 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O fluxo da narrativa, o jeito que os autores escolhem para contar essa história para a gente, mostra um Deus absolutamente amoroso. Essa parte é muito importante. Pense só, Deus já tinha criado tudo. A terra estava feita. Tudo já estava funcionando. Mas o texto diz que dessa terra maravilhosa, Deus cria um segundo espaço ainda melhor. Deus planta um jardim. E ele faz isso especificamente para o homem. Deus cria um jardim para o homem, coloca o homem lá. O texto mostra que Deus faz isso como um artesão, alguém que vai criando aquilo com afeto, com cuidado. Então Deus fornece ao homem um ambiente para morar, que é perfeito, que é maravilhoso, dentro de uma criação que já é perfeita e já é maravilhosa. Mas aí aparece uma coisa fundamental. Tem uma inserção aqui muito curiosa, irmãos. Aparece um elemento estranho. Uma árvore. Árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu fui pesquisar e o hebraico é exatamente isso. Essa é uma tradução literal. Existe uma árvore que é uma árvore do conhecimento, tanto do bem quanto do mal. E aqui, esse é um ponto enigmático para a gente. Uma árvore. No local perfeito de Deus. E é um ponto de perturbação, você concorda? Tudo é perfeito, mas aquela árvore ali, posta daquele jeito, é um ponto de pelo menos possível perturbação na perfeição da ordem criada por Deus. E aí, esse Deus que cria todas as coisas, que entrega tudo perfeito para o homem, diz para o homem de forma clara e inequívoca: irmãos, está aqui o texto, Deus diz o que para o homem? Não coma. Não coma. É um impeditivo claríssimo. Deus diz: você não deve comer dessa árvore. Se você comer, o que vai acontecer? Certamente você vai morrer. O ser humano, irmãos, tinha total liberdade para aproveitar de todas as árvores criadas por Deus ao seu bel prazer. Você entende isso? Deus nem tinha dito assim: olha, eu criei essas árvores aqui na segunda, essas na terça, essa aqui é na quarta. Deus falou: tá aqui, tudo é de vocês. Esse jardim todo é de vocês. Vocês são livres para comer tudo o que vocês quiserem. Menos uma. Essa vocês não devem comer. Só uma é vedada. E ele diz: no dia que vocês romperem essa minha lei, essa minha ordenança, vai haver morte. Que é um conceito, irmãos, totalmente inexistente até então. Vocês lembram, né? Foi até um ponto que a gente ficou rindo. Todo mundo aqui é vegetariano ainda, tá, irmãos? Deus não tinha criado os animais para serem comidos. Isso só vai acontecer depois do dilúvio, Gênesis capítulo 9, se eu não estou enganado. Então não tem morte aqui, nem os animais morriam. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Então, no dia que eles comessem, algo novo ia acontecer. Algo que não foi planejado por esse Deus, que não faz parte do sonho desse Deus para a sua criação. E aí a pergunta que surge agora é, e essa pergunta sim é curiosa, é: por que Deus coloca uma árvore dessa no jardim? Talvez você já tenha pensado isso algumas vezes. Porque eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Deus poderia ter criado os homens de uma forma que fosse completamente impossível do homem pecar? Certo? Deus poderia ter criado o homem de uma forma tal que qualquer coisa que ele fizesse não gerasse pecado. Você conhece criaturas assim? Irmão, seu cachorro não peca, certo? Seu cachorro pode te desobedecer. Ele pode te morder, seu gato pode te arranhar, mas isso não é pecado, porque os animais não têm uma relação com Deus moral, certo? Animais são instintivos. Nós poderíamos ser assim também. Só que faz parte de ser imagem de Deus a possibilidade de escolha, pelo menos nesse momento original. Você entende isso? Quando Deus cria e imprime no homem sua imagem e sua semelhança, ele distingue o homem do resto dos animais. Esse primeiro casal aqui teve total liberdade para escolher se eles iam obedecer ou não,
se eles iam pecar ou não. E isso é central para a relação com Deus. Você entende isso? A sua relação com Deus, a minha relação com Deus, tem em si mesmo um aspecto exclusivo, que mais ninguém na criação tem. A gente tem vontade, irmãos. E tendo vontade, a gente pode escolher obedecer ou não obedecer. Isso é uma parte central do amor. A gente só pode amar a Deus se a gente tem a opção. Todo mundo entende isso? Você só pode amar a Deus se você puder não amá-lo. Se você puder escolher não amá-lo. Se você fosse obrigado a amar a Deus, não seria amor, seria outro tipo de relação. Mas faz parte do amor essa opção de ir embora. Então Deus dá ao homem a opção. Você fica se você me ama. Se você não me ama, você pode ir. E agora o homem vai decidir se quer seguir com Deus ou não. Essa é a figura que a gente tem aqui. Por isso essa árvore. Deus está dando ao homem o direito de não estar com ele, se o homem não quiser. Então, é fundamental para que a relação se desse nesses termos. Que houvesse a possibilidade do homem negar ao Senhor. Esse é o ambiente que nos coloca agora no capítulo 3. E o capítulo 3 começa com um personagem que é enigmático, né? Personagem diferente. A gente tem uma serpente, que é mais astuta que todos os animais. E a pergunta para você é, quem é essa serpente? É Satanás? Onde é que está dito aqui em Gênesis que é Satanás, a serpente? Hã? Está implícito? É o diabo? Eu não estou vendo no texto onde é que está dito que é o diabo, irmãos. Como é que vocês sabem que é? Era uma serpente, era um animal? Sim. Era apenas um animal? Não. É Satanás aqui que está falando? Sim. Como é que a gente sabe disso? É em Gênesis? Não. Os textos que vão dizer para a gente que aqui está Satanás estão, irmãos, para sua surpresa, em Apocalipse. É no último capítulo, no último livro da Escritura, que a gente vai ver especificamente no capítulo 12, versículo 9, dito, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então, Apocalipse, João ensina para a gente, lá no final, que aqui a gente tem a figura de Satanás. Então a gente sabe, pelo fim da Escritura, que aqui a gente tem o diabo, o inimigo, o adversário, aquele que foi lançado fora. É isso que as palavras querem significar, tá? Aqui a gente tem a primeira aparição do inimigo de Deus e do povo de Deus. Aquele cuja missão é destruir essa relação perfeita das criaturas com o Criador, Satanás. E ele vai agir aqui. E a sua primeira ação é uma pergunta que é insinuante. Satanás vai fazer uma pergunta a Eva que quer dizer muito mais do que as palavras só estão dizendo. Ele diz, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Não é? Ele chega para Eva e fala, Eva, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore, né? Deus não falou isso, foi o que Deus falou? De qualquer uma. Exatamente. E olha, o Paulo está falando, né? O diabo mente desde o começo. Aqui começa essa artimanha ardilosa e sutil do diabo moldando o coração de Eva para ela olhar para Deus e enxergar Deus não como ele é, mas um Deus corrompido. Ele diz assim, como é que esse Deus é tão ruim a ponto de não deixar vocês comer árvore nenhuma? Deus outorga ao homem uma liberdade que é quase restrita. E Satanás faz o contrário, transforma numa proibição quase restrita também. E aí é curioso que nesse ponto, Eva está indo bem. Versículo 2. Ela responde, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. É curioso, né? Deus não tinha dito para não tocar, mas enfim. Aqui a gente vê que Eva está respondendo, ok, falou, não foi isso que Deus disse para a gente, Deus disse outra coisa. E ela repete as palavras tais quais o Senhor disse a ela. E aí Satanás vai replicar, e aqui começa o caos. Versículo 4, ele diz, é certo que vocês não vão morrer. Eva, Deus disse que vocês iam morrer, vocês não vão morrer.
Eu tenho certeza que vocês não vão morrer. É isso que a serpente está dizendo para ela. A questão é essa. Por que a palavra aqui é uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles não conheciam ainda a morte. Eles não sabiam o que era a morte. Deus tinha dado ao homem... Enfim, isso é lá para frente, mas eu vou resgatar logo agora. Irmãos, Adão e Eva já conheciam o bem. Plenamente. O que eles não conheciam? O mal. E aí Satanás agora está dizendo o seguinte, olha essa árvore aí que Deus diz para não comer e está dizendo que vocês vão morrer, é mentira. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. A questão aqui, ele vai começar a minar a base da confiança de Eva em Deus. Ele vai levar a mulher a desacreditar aquilo que o Senhor afirmou. Até esse momento é uma relação totalmente harmônica, baseada numa confiança mútua. Eva confia em Deus, Deus confia em Eva também. Total clareza. E agora, essa relação é posta em xeque pela sugestão de um ser que é inimigo de Deus e do seu povo. Ele está dizendo, é mentira de Deus. Deixa eu tentar enganar você. E como é que ele tenta enganar? Ou melhor, como é que Satanás diz para Eva que Deus estava enganando? Ele vai fazer, irmãos, isso é tão importante. Satanás vai fazer Eva duvidar da bondade de Deus, do cuidado de Deus. Porque ele vai dizer para Eva o seguinte, Eva, certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que você comer, os olhos de vocês se abrirão. Essa parte é verdade? Sim. A próxima não. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Essa parte, esse jeito de colocar a questão para Eva, é como se Satanás estivesse dizendo o seguinte, Deus não ama vocês. Por quê? Porque ele não quer deixar vocês serem felizes. Se Deus amasse você de verdade, o que ele ia fazer? Deixa você comer de qualquer árvore. Por que Deus está impedindo você de alguma coisa? Que Deus é esse? Como é que pode haver amor se tem esse tipo de restrição? É uma forma de dizer o seguinte, olha, Deus sabe que vocês podem ser muito maiores. Vocês podem ser muito melhores do que vocês são agora. Vocês podem ser autônomos. Vocês podem ser donos de vocês mesmos. E aí Deus tem ciúme disso. Ele quer ser Deus sozinho, ele não quer dividir isso com vocês. Por isso que ele não quer que vocês comam. Porque no dia que vocês comerem, você vai ser igual a ele. E ele tem ciúmes, ele quer ser assim sozinho. É outra forma de dizer, Eva, você vai ser muito mais feliz se você comer. Acredite. Se vocês comerem, vocês serão como Deus, donos de si mesmos e autônomos. E sabe, irmãos, esse texto é absolutamente maravilhoso. A Bíblia é incrível. Porque esse texto é arquetípico. Funciona como um arquétipo, que significa, mais ou menos, como se fosse um exemplo. Esse padrão do pecado humano é a sua expressão mais ontológica possível. Ou seja, estou falando o seguinte, pecado na essência é exatamente isso daqui, seja qual for a manifestação dele. Todas as expressões do pecado assumem toda a história, tem origem nessa mesma operação interna, nesse engano de Satanás. É Satanás chegando para você, chegando para mim, dizendo o seguinte, olha, Deus é um mentiroso. Deus quer tornar a sua vida menos plena. Deus quer impedir você de fazer aquilo que vai deixar você feliz de verdade. Isso que você deseja é bom, é genuíno, foi Deus que criou você desse jeito. Então vai e faz, porque você vai ser muito mais feliz assim. A melhor coisa que vocês podem ter é a autonomia de Satanás. Você pode ser dono de você mesmo, dono do seu destino, dono da sua vida. Você pode ser o que você quiser ser. E aí Deus está impedindo você de ser assim. Você pode ser igual a Deus. Ou seja, você pode mandar na sua própria vida. Você pode decidir para você aquilo que você acha certo. Em outras palavras, você não precisa de Deus. É isso que Satanás está dizendo para Eva. Você não vai morrer, Eva. A sua vida vai melhorar quando você decidir ser Deus para a sua própria vida. E aí, alguma coisa no coração de Eva foi fisgado por essa proposta. E essa proposta leva a um reexame da árvore. Ela olha, e ela, versículo 6, ela olha e vê que é agradável. A árvore fala aos apetites dela, ela diz, é uma árvore agradável aos olhos. E ela desejou ter esse conhecimento. E aí, voltando àquilo que a gente falou mais atrás, Eva, que já conhecia o bem, que já era conhecedora de todas as coisas boas que existem,
quis agora conhecer o mal. Ela disse, não é suficiente para mim. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero ter essa consciência de tudo. E aí Eva, que tinha tudo, irmãos, Eva tinha tudo. E ela desejou provar o que era não ter nada. Ela que já tinha o bem, decidiu provar o que era o mal. E ela toma do fruto e come. E aí o versículo 6 diz, deu também ao seu marido e ele comeu. E aí, irmãos, esse texto já foi lido tantas vezes e relido tantas vezes, e muitas das interpretações, expressando o pecado que tem no nosso coração, tenta indicar que o problema é a mulher. Muito tempo esse texto foi lido como as mulheres têm mais propensão à sensualidade, ao mal. Elas são mais suscetíveis ao mal. Como se Adão ele fosse pervertido por um ser que é inferior a ele. Como se Adão fosse mais puro, Eva fosse menos. A serpente tentou Eva porque ela era mais dada ao pecado e Adão fosse capaz de resistir. Por isso que ele foi tentar Eva. Outros ainda tentam dar contornos mais nobres à história, né? Diz assim, não, Adão não queria que Eva ficasse sozinha nas consequências. Então ele comeu para estar junto com sua esposa para sempre, né? Sofrendo junto com ela. Mas tudo isso é uma leitura de coisas que a gente coloca no texto, né? São leituras que levam para o texto coisas que estão fora dele. É colocar as nossas opiniões, nossos desejos, né? Nossas leituras lá. Adão tinha uma incumbência, irmãos. Deus tinha dado para ele uma tarefa. Seja líder do jardim. Seja aquele que é responsável por cultivar o jardim. Irmãos, cultivo é... Deus está dizendo para Adão, eu estou lhe dando as habilidades para tornar o jardim o melhor que ele pode ser. Isso é cultivar. É extrair dele sua potencialidade. Só que você vai ser assim também na sua casa. Você precisa cuidar dessa mulher. E você precisa ser para essa mulher o que eu estou sendo para você. Certo? Você precisa liderar a sua casa. E aí o texto mostra pra gente que Adão não teve qualquer resistência. Essas palavras curtas, esse jeito rápido de dizer, isso é intencional. O texto hebraico, e aqui a nossa tradução, está dizendo o seguinte, Eva comeu, Eva caiu. Ela chegou para Adão e falou, Adão, come também. Ele falou, ok, e comeu. Por livre e espontânea vontade. Porque ele quis comer. Porque ele também quis conhecer o bem e o mal. A ruína de Adão aqui foi absolutamente livre. Exatamente, exatamente. E na verdade, meu irmão, Deus fala para os dois. Mas existe uma responsabilidade maior do homem, no sentido de, quando nasce o casamento, nasce com o homem tendo a responsabilidade de cuidar da sua esposa. E a sua esposa ajudar o seu marido. Era assim. Adão também desejou ser igual a Deus. Porque ele também queria ser dono dele mesmo. E aqui, homem e mulher, juntos. Também não estou dizendo que a mulher é inocente. Vocês estão entendendo, né, irmãos? O que eu estou dizendo é que os dois corações, nesse caso aqui, pecaminosos, escolheram de forma autônoma fazer suas próprias leis. Dizer, a gente vai fazer o que a gente quer fazer. A gente vai comer. E, em síntese, quiseram ser seus próprios deuses e comeram. E aí aqui, irmãos, aparece uma parte muito dolorosa no texto. Algo que pelo menos a mim me fere profundamente. Porque o pastor Alfredo não está aqui hoje, mas nós que somos pastores, e a gente conversa com as pessoas, a gente passa por isso muitas vezes, o que a gente quer ver é o povo de Deus se reconectando com Deus. E o povo de Deus obedecendo o seu Deus. E o povo de Deus vivendo com o seu Deus. E muitas vezes senta gente na nossa frente, dizendo assim, eu quero seguir um caminho diferente. Eu não quero mais ser crente. Ou, se não fala desse jeito, fala assim, eu sei que Deus está dizendo isso, mas eu quero seguir esse outro caminho na minha vida. E a gente diz, não vai dar errado. Deus já falou que vai dar errado, você vai sofrer. E a pessoa encantada, completamente apaixonada, diz, não, eu vou. E aí, a gente assiste o pecado ser experimentado. A gente assiste a ruína, que é o que a gente está fazendo agora aqui com esse casal. Eu não sei se você consegue entender a profundidade e como esse texto é cru, como esse texto é doloroso. Porque Satanás disse para os dois. Para Eva, Eva disse para Adão. A promessa é maravilhosa, vocês vão ser muito melhores do que vocês estão agora. Você entende isso? Eles já estavam no paraíso, eles tinham tudo, eles estavam em uma relação com Deus, eles tinham uma relação boa com eles mesmos, com a natureza, com tudo. Satanás falou, a vida de vocês vai melhorar, vocês vão ser muito melhores.
Tem uma parte excelente que vocês não estão provando, que Deus está impedindo vocês de provar. Vamos lá provar. Vocês vão ver como é melhor. Vocês já são alimentados à profusão, não falta nada. Vocês trabalham e não ficam cansados. Vocês podem estar com Deus o tempo todo. Vocês estão nus e não sabem disso, de tanta inocência que vocês têm. Mas dá para melhorar. Dá para ficar melhor ainda. Vocês conseguem chacoalhar esse Deus para o lado e ter tudo que vocês já têm e mais um pouco. Por quê? Porque a vida com Deus é chata. A vida com Deus é enfadonha, tem coisa melhor para vocês experimentarem. Essa é a promessa, irmãos. E a gente já viu isso muitas e muitas vezes na nossa vida. Até que o pecado vem. E quando o pecado vem, ele mostra o seu preço verdadeiro. A mentira perde todas as suas feições. Toda a maquiagem cai. E a desgraça vem com toda a força. E derruba os dois. E a vida maravilhosa que a gente tinha, ela rui, ela desaba. E a gente fica com as consequências de ser o nosso próprio Deus. Olha aí no versículo 7 comigo. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa é uma descrição horrível, irmãos. Horrorosa. Porque eles olham para si mesmos e pela primeira vez eles se percebem sujos. Eles se percebem manchados. Eles percebem a gente está nu. A inocência, irmãos, esse é o tipo de experiência que não tem volta. Eu sei que você lembra disso, talvez pelos dois lados. Quando você era adolescente, seus pais sentavam com você, enfim, as pessoas que guardavam você, e dizia, não faça isso. Se você fizer isso, você não tem como voltar. Algumas coisas são essas, né? Você não tem como desfazer mais. Quando você era adolescente, você passava por isso, e talvez você tenha hoje o desespero de falar isso para algum adolescente, e você vê nos olhos da pessoa que ela não consegue entender, mas ela está brincando com fogo, que se ela se queimar, não tem mais o que fazer. Dali para frente a vida vai ser diferente para sempre. É isso que acontece aqui. Pela primeira vez, eles têm consciência de si mesmos. Eles perderam essa inocência, e eles nunca mais vão poder retornar àquele estado puro que eles tinham antes. E aí, começa aqui de novo, lembra que eu falei que era um arquétipo? Começa aqui todo o mecanismo da gente quando a gente está nessa mesma situação. Quando a gente se vê desse jeito, a gente faz, ou tem a tendência de fazer, exatamente o que eles fizeram. Quando a gente sente que está culpado, quando a gente sente que fez uma coisa errada, qual é a primeira coisa que a gente faz? O que a gente tenta fazer é fugir. Eles fogem, versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, olha só, né? Deus andando no jardim, quando o vento suave da tarde está soprando, na melhor hora do dia, quando eles se encontravam. Eles ouvem a voz de Deus, e o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Pela primeira vez, o homem e a mulher querem se esconder de Deus. E a gente já passou por isso. Você já passou por isso. Seja na infância, seja na vida adulta também. Tá tudo bem, tudo perfeito. A vida está encaixada, a gente não tem problema, as coisas estão caminhando bem. Até que a gente escolhe o pecado. E aí tem um momento mínimo, babaca, estúpido de prazer, uma coisa leve, passageira. E quando passa, vem a culpa. E vindo a culpa, a gente passa a se esconder dos outros. E passa a se esconder da gente mesmo. Ah, eu sei que você já teve essa experiência. De você estar tão envergonhado, estar tão culpado que você quer fugir de você mesmo. E no fim, na ponta, né, a gente foge de Deus. E olha como é um texto horrível, porque antes era o nosso melhor amigo. Era o nosso pai. A gente tinha confiança nele plena. Todo o descanso nele. Agora esse que era a fonte de tudo que era de bom, para nós passa a ser um inimigo. Por quê? Porque a gente escolheu ir para longe. Agora ele é um estranho. Esse relacionamento harmonioso vira agora uma fonte de ameaça para o homem e para a mulher. E eles se escondem. Eles querem desaparecer da presença de Deus. E aí, esse Deus sempre chama. Ele chama por Adão. Curioso, né? Ele chama primeiro pelo homem. E ele repete o chamado, né? Adão, onde você está? E a resposta de Adão,
Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Irmãos, vocês sabem que eu tenho ansiedade. Por um tempo na minha vida, eu tomei remédio para ansiedade. Hoje eu não estou tomando, mas eu venho de, especialmente uma semana para trás, 10 dias, eu venho de um momento muito ansioso. Muito. E ansiedade tem muito a ver com medo. Ansiedade tem a ver com você sofrer desproporcionalmente por uma ameaça que não existe. Ou a ameaça pode até existir, mas o seu sofrimento não acompanha o grau e você fica com muito medo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: tente imaginar o que foi esse momento. Por quê? Adão não conhecia essa experiência. Adão não sabia o que era medo. Por quê? Porque não existia nenhuma ameaça no mundo. Nada. Não existia uma ameaça com os animais, não existia ameaça de doença, não existia ameaça de desemprego, não existia ameaça de perder alguém que eu amo, nenhuma ameaça. A vida perfeita. E ele agora experimenta essa sensação que eu sei que você já experimentou também. Medo. E medo é uma coisa horrível. Você sabe o que significa essa experiência. E agora, depois dessa loucura de comer o fruto, vem o medo. Que é o quê? A consciência do perigo, que é um temor. É uma ansiedade irracional, receio. Adão tem medo da voz de Deus. E esse é um texto que me emociona. Por tristeza. Porque era uma relação perfeita. Era o melhor amigo, o pai. E agora a voz que antes era uma voz de consolo, agora é uma voz que dá medo. A voz doce do Senhor se transforma numa fonte de medo. E ele diz, você comeu da árvore? Poxa, irmãos, de novo, sendo pastor, eu já tive nessa experiência algumas vezes. Por que que Deus pergunta a Adão se ele comeu? Deus sabe se ele comeu ou não? Sabe. Claro que Deus sabe. Deus já sabia o que aconteceu. Por que que Deus pergunta a Adão se ele comeu ou não? Então, mas se Deus já sabia, por que ele pergunta? E faz de forma audível? Porque é um diálogo. Sabe, talvez a gente não pense muito nisso, mas aqui existe uma chance de Adão usar um expediente que é excelente, que é confissão. Concorda? Esse era o momento de Adão falar, Deus, eu fiz besteira. Eu enlouqueci. Eu deixei meu coração embora. Eu fiz o que eu não devia ter feito. Eu estou com vergonha do Senhor. Eu estou com medo do Senhor. Eu não sei o que fazer. Essa era a hora. Deus dá a Adão a possibilidade dele fazer isso. O que Adão faz, irmãos? Deus pergunta, você comeu da árvore? A resposta dele não é nem assim, sim, comi, mas. Ele nem fala isso. Ele já começa dizendo, foi a mulher que você me deu. E olha só, meu irmão, ele poderia se eximir da culpa colocando a culpa em Eva. Mas você percebeu que ele dá um passo a mais? Ele coloca a culpa em quem? Em Deus. Ele diz o seguinte, exatamente, a culpa não foi minha. Nem foi da mulher, a culpa foi sua, Deus. É exatamente isso. Eu estava bem sozinho. Enquanto eu estava sozinho, estava tudo tranquilo, eu estava em paz. Foi você que me perturbou. Você que enviou essa mulher. Se não fosse você enviando, eu não teria pecado. É isso que Deus diz a Adão. Perdão, que Adão diz a Deus. E aí Deus faz a pergunta para Eva. Eva, você comeu do fruto? O que ela responde? Foi a serpente. A serpente me enganou. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, eu não teria sido enganado e estava tudo bem. A culpa não é minha. Eu não teria pecado, não fosse a serpente. Sabe, irmãos? E sabe o que é incrível? Deus diz, não coma, e dá todo o suporte para que eles não comessem. Não é que eles estavam passando fome, não é que eles estavam passando necessidade. Foi um capricho. Eles comeram porque quiseram, não tem nada a ver com essa ação de Deus. E sabe, irmãos, eu vejo isso o tempo todo, sendo pastor, né? A gente chega para uma pessoa e fala assim, meu irmão, você fez tal coisa? Não, pastor, não fui eu. Foi o líder do ministério. Foi aquele irmão, a culpa não é minha, a culpa é dele. Desculpas, irmãos. E a gente
tem uma dificuldade enorme de dizer o seguinte: Deus, e aqui que coisa, né? Antecipando milhares de anos para frente. Deus chega para Saul e fala assim: Saul, na figura de Samuel, né? Você sacrificou antes de eu chegar? Saul fala assim: foi o povo. Se eu não tivesse sacrificado, esse povo ia me matar. Eu não tinha o que fazer. E aí lá na frente, Natan diz para Davi: Davi, você pecou, você matou Urias. O que Davi diz? Eu pequei contra o Senhor. E aqui é a diferença enorme das duas disposições de coração, né? A gente é chamado, irmãos, não, meu irmão, eu não te conheço. Você agora pode estar traindo sua esposa, você pode estar traindo seu marido, você pode estar roubando outra pessoa, você pode estar fazendo um monte de coisa que eu não sei. O pastor Alfredo não sabe, que talvez ninguém saiba. Mas Deus já sabe. Deus está vendo seu coração. Ele te conhece. E quando esse Deus te encontra e fala, você fez, é hora de falar, Deus, eu fiz. Está aqui meu coração. Eu sei que eu sou merecedor de punição, mas tem misericórdia de mim. Esse é o nosso Deus. Exatamente, exatamente. Deus já perdoou o seu pecado. Que é o contrário do que eles fizeram. Aqui está o ser humano normal. E aqui, irmãos, a gente não está aqui, eu vou repetir isso 1000 vezes, nós não estamos aqui para julgar Adão e Eva. Essa é a sua história e a minha história. Se você estivesse no jardim, muito provavelmente, para não dizer com certeza, você faria exatamente a mesma coisa. Tá? Exatamente a mesma coisa. Esse é o nosso coração. Você foge de Deus. Sabe por que eu sei disso? Porque eu fujo de Deus também. Várias vezes Deus chegou para mim e falou, você fez? Eu falo, não, Deus. E aí dou todas as desculpas do mundo. E aí depois desse processo, pela primeira vez, Deus vê a sua criação longe de si mesmo. A perfeição da criação, aquela coisa maravilhosa que Deus tinha feito, agora está completamente manchada. Está destruída. É aí que a Bíblia fala daquela ideia de que um abismo vai puxando o outro. Já teve o primeiro pecado, que foi comer o fruto. Dali para frente, foram amontoando um pecado acima do outro. Que é o que a gente faz, né? Para tentar esconder, a gente cria uma história. E essa história vai ganhando, vai aumentando e a gente vai se enrolando no meio do caminho. A criação agora está manchada, está destruída por dentro, né? Porque as criaturas se rebelaram contra o seu Senhor. E aí Deus diz para a mulher, eu vou aumentar os sofrimentos na sua gravidez. E depois, Deus diz, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Irmãos, é uma forma de dizer que aqui nasce a opressão, aqui nasce a violência, aqui nasce o abuso. Por quê? A relação antes desse momento era uma relação harmônica. Os dois se amavam, se completavam, se cuidavam, iam para frente juntos. Deus está dizendo o seguinte, mulher, porque você fez isso, agora o seu desejo vai ser para o seu marido, que é outra forma de dizer o seguinte, o que ele quer vai acabar prosperando, e ele diz, Deus, né? Ele vai te governar. Era plano de Deus ser assim, irmãos? Era vontade de Deus ser assim? Não, não era. O que aconteceu na história do mundo, com relação a homens e mulheres? Acho que você sabe, né? Um judeu tinha uma oração, olha que coisa incrível, um judeu, o povo de Deus tinha uma oração que era, Deus, muito obrigado porque eu não sou gentil e porque eu não sou mulher. Tamanho era o tipo de preconceito que eles tinham contra as mulheres. Nasce aqui. Uma relação que era... E você vê isso nos casais. Essa disputa por poder, um casamento que é os dois brigando para ver quem manda. Não era o plano de Deus ser assim, irmãos. É consequência disso aqui. Qual é a consequência que Deus dá a Adão? Ele diz, a terra agora, por sua causa, ela é maldita. Você vai trabalhar, e você vai trabalhar, e você vai trabalhar, e ela não vai dar para você aquilo que ela dava antes do pecado. Percebe? O trabalho é uma fonte de bênção de Deus? Sim, Deus cria o trabalho. A gente viu isso antes da queda, tá? Deus dá o trabalho ao homem. Só que o trabalho do homem era proporcional ao esforço. Ele trabalhava, se sentia recompensado pelo seu trabalho e não se fatigava. Agora Deus está dizendo, é o contrário. O trabalho não vai ser mais uma bênção. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e você vai viver cansado. Isso. Toda a criação. Porque Deus diz, a gente não leu, mas Deus diz o seguinte, a terra agora vai dar espinhos, vai dar ervas daninhas. Vai dar, irmãos, vulcões, furacões, doenças. Nada disso era plano de Deus, irmãos. Nada disso. E o pior de tudo, né? Você vai morrer.
agora você vai conhecer a morte. Deus diz, veio do pó, e ao pó você vai voltar, porque você escolheu ir para longe de mim. Sabe, irmãos? Fala, minha irmã. Minha irmã, nunca é. Nunca é. A gente, é porque, de novo, é muito difícil a gente perceber isso com a clareza, mas é muito recente a ideia de que nós somos indivíduos no mundo. O mundo passou muito mais tempo se organizando em coletividade e as pessoas se entendiam fazendo parte de um grupo e o que eu fazia impactava os outros. Hoje a gente pensa que a gente é uma ilha, né? Cada um dá conta de si. Essa é uma ideia muito recente na humanidade. Mas todo pecado impacta os outros sempre. Sempre. E assim, tem exemplos muito mais fáceis de perceber, exemplos menos. Os exemplos fáceis de perceber. Você tem um homem em casa que é, sei lá, bêbado e bate na mulher. Sofre a mulher, sofre o homem, sofre os filhos, sofre os vizinhos, sofre a comunidade. Você tem, por exemplo, uma mulher numa casa que é viciada em jogo, tigrinho. Perde o dinheiro da família, arruina a família inteira. Na igreja, se hoje eu cometer um pecado escandaloso, vocês vão sofrer também. O pecado é essa desgraça, irmãos, que vai manchando tudo por onde passa. E aí, essa história que a gente acabou de ler aqui, aproveitando o gancho, não é uma história só para dizer da sua vida com Deus. É por causa disso aqui que a gente aprende que o mundo hoje está do jeito que ele está. A explicação para o mundo está... Irmãos, antes de vir para cá eu estava vendo o jornal. Eu faço isso todos os dias. E o jornal é só desgraça. E não é só porque vende mais. É porque o mundo está horrível mesmo. Num certo sentido, ele sempre foi. Tem coisas no nosso tempo agora que está ainda pior. E sabe, todos os homens aí que não são cristãos estão dando várias explicações. Mas a verdade única e irrestrita é: os homens se rebelaram contra Deus. E eles quiseram ser os seus próprios deuses. E eles quiseram dizer: Deus, a gente não vai te obedecer. A gente vai criar nossas próprias regras. A gente vai fazer o que a gente acha certo. E o mundo está assim. Continua sendo assim exatamente hoje, irmãos. Hoje, milhares e milhões de pessoas estão pecando, entendendo a mesma coisa. Deus quer me privar de uma vida feliz. Eu quero ter uma vida feliz. Deus está impedindo eu ter uma vida feliz. Eu vou desobedecer. Eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer. E aí, a vida que a gente vive está fadada à dor e à destruição porque a gente escolheu e continua a escolher a rebelião contra Deus. Sabe, e aqui eu estou realmente indo para o fim, tá? Mas eu queria te dar uma palavra, irmão, eu queria muito que você levasse isso para o seu coração. A gente está vivendo num mundo, eu nunca vi isso na vida, certo? Eu não sou tão velho assim, faço 36 anos. Mas eu lembro de algumas coisas. Sempre, pelo menos na República, né? Sempre houve eleição, irmãos. Sempre houve votos. Só que a gente está em 2025, né? A eleição é em outubro, presidencial é em outubro do ano que vem. Um ano atrás de hoje, já estava saindo pesquisa eleitoral. Porque as pessoas já estão discutindo qual vai ser a próxima eleição. O que é que eu estou querendo dizer? A gente está vivendo no mundo hoje que as pessoas estão enchendo o seu coração de uma expectativa de quem vai resolver o problema. É um candidato que segue uma vertente filosófica, outro que segue outra. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Por causa desse capítulo que a gente acabou de ler, a gente pode se envolver em política, você pode gostar de política, você pode votar, mas ninguém nunca vai resolver nosso problema, irmãos. Nós, seres humanos, nunca vamos construir uma sociedade perfeita. A gente não vai fazer isso. E sabe, estão mentindo para a gente há mais de 500 anos, dizendo: acredite em mim, eu vou fazer o paraíso acontecer na Terra. Não vai. Por quê? Porque a gente destruiu esse paraíso e a gente não consegue mais construir ele como ele deveria ser. Pode ser pior, pode ser melhor. Pode. Política impacta. Impacta. Eu só estou querendo dizer o seguinte para você: a sua esperança não pode estar nisso, porque isso não vai responder os problemas do seu coração. Por quê? Porque nós, seres humanos, destruímos o que Deus fez. E a gente continua destruindo o que Deus fez, irmãos. Nossas melhores ações e intenções não conseguem parar essa marcha terrível da destruição, de doença, miséria, fome. Todos os sistemas humanos estão fadados ao fracasso, porque todos eles, sem distinção, promovem guerra, promovem miséria,
promovem maldade. Por quê? Porque o homem serviu de meio para a maldição de todas as coisas e agora esse é nosso lugar. A gente está vendo aqui. E é aqui que a gente vai parar hoje. Mas eu tenho uma última coisa para te dizer. A história não acaba aqui. A história começou aqui. Mas ela não acaba aqui. Eu quero ler 2 versículos com vocês no capítulo 3. Primeiro 15. Deus está falando para a serpente. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está dizendo, o filho da mulher, um descendente dela, um dia vai pisar na cabeça da serpente, que foi a que introduziu essa dissociação entre os homens e Deus. E o versículo 21 agora. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Os homens tiveram medo de Deus, tiveram vergonha de Deus e fizeram roupas com folha para se cobrir. Irmãos, Deus podia ter fulminado os dois. Deus podia ter esmagado os dois e falado o seguinte, vocês não prestam. Eu mandei, vocês não fizeram. Agora vocês vão sofrer todas as punições. Poderia ter feito? Poderia. O que Deus fez? Eles estão nus, eles perderam a inocência. Eu vou cobrir agora a nudez deles. Que é uma forma de dizer, eu vou restaurar uma certa dignidade para os dois. Como Deus fez isso? Não foi com folhas, foi com o quê? E para ter pele de animal precisa ter o quê, irmãos? Morte. Deus mata um animal para cobrir o homem. Aqui, basicamente, toda a herança que a gente recebe interpretativa, a gente vê o começo do sistema sacrificial na Bíblia. Deus diz, vocês vão morrer. Não disse? Só que eles morreram literalmente? Morreram? Não. Quem morreu para que eles estivessem cobertos? Um animal. E aí, Israel vai passar anos sacrificando animais, matando animais inocentes para perdão dos pecados. Sim, exatamente. Exatamente. Eles perderam a eternidade e eles iam morrer fisicamente depois. Eles não morreram imediatamente. Anos, milhares de anos, sacrificando cordeiros para que haja perdão de pecados. Até o dia que veio o Cordeiro de Deus, irmãos. Deus não abandonou a gente na nossa rebelião. Deus ama tanto a gente que a história toda desse livro, todos os 65 livros daqui para frente, é a história de Deus vindo atrás da gente. E Deus dizendo, eu amo vocês. E eu vou levar vocês de volta para o jardim que vocês perderam. Essa é a Bíblia, irmãos. Esse é o Evangelho. No fim, houve um inocente que morreu para cobrir a nossa vergonha. E é ele que a gente adora todo domingo quando a gente vem aqui na igreja. Por isso que a gente fala dele, por isso que a gente canta sobre ele. E por isso que a nossa esperança não está em nenhum homem, em nenhum sistema, está nele. Porque ele disse, eu estou indo, mas eu vou voltar e vou levar vocês, aí sim, para o paraíso perdido. Eu tenho até uma ideia, com isso a gente encerra mesmo. Você quer uma certeza de que não somos nós que vamos construir o paraíso? Por mais que a gente evolua, por mais que a tecnologia evolua, por mais que qualquer coisa evolua, não somos nós. No fim de todas as coisas, a gente vai para Nova Jerusalém, certo? Você lembra como é que a Bíblia diz? João está olhando e diz, eu vi os céus abertos e a Nova Jerusalém descendo do céu para nós. Deus vai entregar o paraíso para a gente, irmãos. Não somos nós que construímos. A gente recebe esse paraíso que a gente volta a habitar na consumação de todas as coisas. A história do que pisou na cabeça da serpente e que morreu para que os nossos pecados fossem cobertos para sempre, para que a gente agora não precise ter medo nem ter vergonha, para que a gente viva com ele para sempre. Esse é Jesus Cristo. Exatamente. Existem algumas aproximações, mas assim, o importante não é saber no planeta Terra recolocar onde é que o jardim foi. O importante é saber que em Jesus Cristo a gente está caminhando para o segundo Éden. Que agora não vai ser mais o jardim, é curioso isso, né? Vai ser uma cidade. Mas enfim, a gente tem 65 livros para conversar. A gente vai conversando sobre isso enquanto a gente caminha, tá bom? Nós te agradecemos, Senhor, porque essa história é a história da nossa vida, Pai. Muito obrigado porque eu estava longe do Senhor. Eu tinha escolhido seguir os meus próprios corações, os meus desejos.
E o Senhor decidiu me encontrar de novo, Pai. E o Senhor ofereceu Jesus para me reconectar contigo. E o Senhor me aceitou de novo. E assim como o Senhor fez comigo, fez com cada um dos meus irmãos que estão aqui agora, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão gracioso, tão bondoso, tão amoroso. E obrigado porque a gente pode ter a nossa esperança colocada em Ti, Senhor. Eu te peço que essa mensagem sempre enche os nossos corações de um amor enorme por Ti, para que a gente caminhe sabendo que o Senhor há de voltar para consertar todas as coisas e nos levar para uma vida assim, que vai ser plena, Senhor, de harmonia, de felicidade, de beleza e de alegria. Eu quero um dia estar lá junto contigo, Senhor. Então nos leva a todos em frente, segura a nossa mão, para que a gente não se perca do Senhor, Pai. E que a gente esteja lá contigo no dia final. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.